Olá, olá, seres humanos! Ainda bem que eu estou de maquiagem da ESPN, então vocês não vão ver minha olheira. São precisamente 6 e ônibus neste momento. Não, na verdade são 1h40 e eu tô gravando, acabei de chegar em casa da ESPN, depois da primeira rodada do draft, e eu tô gravando o vídeo de reações rápidas à primeira rodada. Esse é o primeiro conteúdo de muito conteúdo que a gente vai fazer depois do draft 23 da NFL. Ainda tem Exagero ou Fato semana que vem, ainda tem perguntas dos membros, ainda tem vencedores e perdedores que eu vou gravar no sábado e vai ao ar no máximo na segunda de manhã. Tem documentário vindo pela frente, tá? Tem um documentário sobre as piores escolhas, os maiores busts da história do draft, então fiquem ligados que tem bastante coisa pra gente conversar e tem pontualmente os times. Vem com a gente, vem no Like Plus que vai ser sucesso esse pós-draft. E amanhã eu vou fazer um vídeo para os membros dos melhores jogadores disponíveis ainda para o dia 2. Mas antes vamos falar do dia 1, o primeiro vídeo sobre essa primeira rodada, a primeira reação em relação à primeira rodada. Não vai ter como falar de todas as escolhas, obviamente. Pretendo até talvez fazer um vídeo sobre isso da primeira rodada para você que torce para time A, time B, time C saber o que aconteceu, porque não vai dar para falar de todos os times exclusivamente em vídeo, mas a gente tem que destacar 7 pontos aqui dessa primeira rodada para ir conversando e começar os trabalhos. Primeiro deles, o Lamar Jackson renovou o contrato, ou estendeu o contrato, enfim, sei lá, porque ele estava com a franchise tag, mas não tinha assinado, então estava num limbo contratual, vamos dizer assim. Parabéns, inclusive, ao agente Lamar Jackson, que negociou muito bem e de maneira muito extensa esse contrato dele, que é o Lamar Jackson, o agente. E em meio a isso, eu até imaginava, eu tuitei mais cedo, que poderia ser que, como já está resolvida a situação do Lamar, renovou por 5 anos, papipopopó, que o time endereçasse secundária ou Ed Rusher. Calais Campbell saiu, Marcus Peters saiu, então para essa defesa continuar no alto nível que ela demonstrou no final da temporada passada. Eu até mencionei nos playoffs que a melhor defesa da Conferência Americana era a dos Ravens, e deu trabalho para os Bengals na primeira partida, vale lembrar. Com o Lamar Jackson talvez teria sido diferente o rumo daquele wild card Cincinnati e Baltimore. Agora uma defesa que perdeu peças, mas é um ataque que ganhou muitas peças. Chegou neste ano o Nelson Agholor, que pode esticar o campo verticalmente, tem a volta do Rashad Bateman, vamos ver se fica saudável, tem a chegada do Odell, que na red zone é muito importante, e os Ravens continuaram endereçando a posição de wide receiver com o Zay Flowers, que eu até falei no podcast com o Narda nessa semana, o Semana NFL, um nome muito criativo para o podcast, surgiram outros nomes que a gente pode pensar, que o Zay Flowers, estando disponível, seria uma escolha muito interessante para completar esse corpo de recebedores. Você tem o Agholor em profundidade, o Odell como flanker, podendo ser um cara mais de posse, sendo trabalhado na red zone, em rotas curtas e tudo mais. E o Zay Flowers no slot. É um cara com uma boa aceleração, um bom trabalho em campo curto. Ele não tem um tamanho que é muito expressivo, mas para isso você tem o Mark Andrews, né? Então o Lamar Jackson não tem mais o que reclamar. Conseguiu a extensão contratual com uma bela grana garantida. Tem um novo coordenador ofensivo, então o Greg Roman não vai mais lhe atrapalhar. Tem um elenco de apoio acima da média agora na posição de wide receiver como um todo, e os Ravens seguem endereçando aí a posição de wide receivers. O projeto Lamar Jackson tá com tudo. Segundo ponto, a gente tem que falar brevemente dos quarterbacks. Primeiro, a gente teve mais wide receiver selecionado hoje do que quarterback, coisa que me surpreendeu. Eu achei que ia ser o contrário, para ser muito sincero. A tendência era essa. A tendência era de pelo menos 4 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. Ficaram de fora o Will Levis, de Kentucky, e o Hendon Hooker, de Tennessee. O Hooker era uma incerteza, até porque é um jogador de 25 anos, está voltando de lesão no joelho, com um sistema em Tennessee que lhe ajudou muito. Agora, o Will Levis tem atributos físicos que poderia fazer com que algum time se apaixonasse por ele. Bom, ele vai ter que abrir o Tinder, ele ficou lá mexendo no celular no final do draft, né? Vai ter que abrir o Tinder e pensar com carinho nessa questão de qual time vai escolhê-lo na segunda rodada. E quem escolheu o Will Levis não vai ter opção de contrato de 5º ano, porque só jogadores escolhidos na primeira rodada têm essa opção. O Bryce Young para Carolina era uma certeza, tá? Em meio a rumores até de Will Levis sendo escolhido por Carolina, eu não comprei isso, mas era uma certeza. E é para mim o quarterback com maior potencial impacto. O Bryce Young, ele é um cara com a menor medição hoje como um quarterback titular da NFL. Nenhum quarterback é mais baixo na NFL do que ele entre os titulares. Mesmo o Kyler Murray, tá? Agora, toda exceção, toda regra tem sua exceção. E para ser exceção, todo o resto tem que ser muito bom. E todo o resto dele é muito bom. Eu brinco que ele é o Mestre Yoda, porque o Mestre Yoda também é pequenininho no Star Wars, mas é um Jedi muito poderoso, né? Tem as suas piruetas, etc. E o trabalho de pocket do Bryce Young é fantástico nesse aspecto. Então, olho no Bryce Young, não menosprezem ele. Tamanho aqui não é documento, é o que você faz, não o tamanho. O horário permite eu falar essas bobagens. Agora, o CJ Stroud na 2 me surpreendeu, porque todos os rumores indicavam que os Texans não iam pegar quarterback. Vale lembrar que o agente do CJ Stroud
Não é o Lamar Jackson. O agente do CJ Stroud, o empresário dele, é o mesmo do Deshaun Watson, que deu um monte de confusão lá em Houston. Então, tinha esse elemento a mais. E o CJ Stroud é um cara que, para mim, vai precisar de ajuda, como teve em Ohio State. Passador ele é e muito bom. Mas estender jogadas eu não vi tanto como eu gostaria de ter visto, como na partida contra a Georgia na semifinal, que ele conseguiu estender boas jogadas. Eu quero ver mais isso do CJ Stroud, porque colocando a bola, passando ela em profundidade, ele é fantástico. Vamos ver como que vai acontecer o trabalho dele lá em Houston. Agora, vai precisar de mais ajuda no corpo de recebedores, né? Houston Texans, eu até imaginava que poderia draftar um wide receiver, Jackson Smith-Njigba, que jogou com o Stroud, inclusive, e ele não veio. O time voltou para o topo da primeira rodada e pegou o Will Anderson. Sobre o Anthony Richardson, eu coloquei ele no meu draft simulado, quando veio a escolha, a maior parte das pessoas imaginava que seria o Will Levis, né? Até porque a família Manning incentivou, papapá, mas o Jim Irsay, o dono do time, eu tinha certeza que ia ter o dedo dele nisso. Não dá para saber se teve, mas o Irsay é o tipo de cara que não vai querer qualquer quarterback. E o Anthony Richardson é 8 ou 80. Eu até brinquei no abre do draft, que é tipo um macarrão carbonara. Ou sai um belíssimo macarrão, que é uma delícia carbonara, ou sai ovo mexido com macarrão. É 8 ou 80. Ou vai ser muito bom, ou vai ser uma desgraça. Ou vai ser Josh Allen, ou vai ser Jamarcus Russell. Então, o potencial atlético é bizarro. O cara correu 4.4 segundos no tiro de 40 jardas. Quase todo jogo dele no tape você viu uma corrida longa. O braço dele é muito forte. Se fosse jogador brasileiro, que o empresário ia fazer o DVD para vender o cara para a Europa, tu ia achar que ele é o melhor jogador da história do mundo. O problema é que não dá para separar só os highlights no DVD. Se você assiste o jogo inteiro, é uma jogada maravilhosa e outra bizarra. Então, é impressionante como ele alterna momentos de Zach Wilson e Patrick Mahomes no mesmo jogo. Tem que lapidar isso. Tem que melhorar a precisão, e eu sei que os recebedores de Flórida não ajudaram muito, mas tem que melhorar a precisão, tem que melhorar a consistência, tem que melhorar a mecânica, que muitas vezes é largada, como o Cam Newton muitas vezes fez na carreira inteira, diga-se, mas eu gosto da aposta de Indianapolis. Né? Pelo menos, se der errado, vai ter tentado, e eu acho que a tentativa é muito válida em relação a ele. Will Levis e Hendon Hooker, então, ficam para o segundo dia do draft, que a gente vai comentar ainda bastante sobre. Terceiro ponto para a gente falar, o Philadelphia Eagles, que brilhou. Eu tenho minha preocupação com o Jalen Carter e o aspecto fora de campo. O Jalen Carter, que para mim é o melhor prospecto desse draft. Tenho. Mas ele caiu no melhor cenário possível. Primeiro que ele vai jogar basicamente com todos os companheiros de equipe dele de Georgia, né? Porque os Eagles estão fazendo aí o Georgia Bulldogs de filial da equipe ou farm system. Segundo, que tem jogadores aqui nesse front que podem tutelá-lo. Tem vários jogadores com experiência, Fletcher Cox, Brandon Graham, e o histórico é esse, tá, em relação a Philadelphia. Terceiro, que em alguns momentos me preocupava no college a questão do fôlego dele. Inclusive no Pro Day ele não teve fôlego nenhum, né? Agora, aqui nos Eagles, ele não vai precisar jogar todos os snaps, porque tem muito talento nesse front. Fletcher Cox, Brandon Graham, Nolan Smith, que a NFL deixou isso acontecer. Cara, eu vou acabar esquecendo alguém aqui, porque é tanta gente, Hassan Reddick, é tanta gente nesse front de Philadelphia, que alguém a gente vai esquecer. E os Eagles perderam o Hargrave na free agency para São Francisco, um rival direto na briga pelo título da Conferência Nacional. Então, essa escolha, pensando em tudo que ele traz, e Philadelphia subiu, trocou com Chicago para escolhê-lo, eu acho que é o terreno mais fértil possível para dar certo. E se ele ficar focado, se ele não tiver problemas extra-campo, é um jogador especial. Assim, a habilidade dele de disruptar o pocket, a primeira passada dele, o trabalho de mãos, é bizarro que esse cara é bom. Então foi uma escolhaça. E depois a NFL conseguiu a proeza de deixar o Nolan Smith cair para os Eagles. Os Eagles agora têm dois Hassan Reddick na mesma defesa. O Nolan Smith provavelmente caiu por conta da lesão no peitoral e principalmente pelo tamanho. Mas era um cara que, assim, o motor dele, a capacidade de alavancagem, de bend, a capacidade de pressionar o quarterback, a capacidade de velocidade dele, que é uma coisa muito fora da curva, e tudo que ele traz, assim, na 30ª escolha, Philadelphia tem que soltar rojão hoje, cara. É realmente impressionante. Eu até falei na transmissão, eu fico dividido. A final da conferência foi difícil comentar esse jogo, né? Porque eu amo o Kyle Shanahan e eu amo o Howie Roseman. Imagina um time com o Howie Roseman de general manager e o Kyle Shanahan de head coach. Eu tô pensando em colocar umas fotos deles aqui nos porta-retratos. Eu tenho a patroa, cadê a patroa aqui? A patroa com o Tom aqui atrás.
Eu vou colocar os dois aqui para ilustrar o cenário, é uma coisa maravilhosa. Assim, é impressionante. Fiquei chocado que algum time não subiu pelo Nolan Smith no final da primeira rodada. Não é uma certeza, como não tem no draft, o tamanho dele pode ser um problema para a NFL, mas o Redick está aí para provar que jogadores podem superar expectativas mesmo sendo mais baixos na posição de edge rusher. Agora a gente tem que falar de Detroit. Talvez tenha sido o mais questionável time da primeira rodada. Eu não vou usar o adjetivo pior, porque draft não dá pra falar pior, não dá pra cravar, a não ser que seja uma coisa completamente bizarra. Mas assim, foi quase que completamente bizarro. O próprio Jahmyr Gibbs ficou chocado com a escolha. Falou assim, então o running back não é escolhido tão alto assim, né? E assim, com a Atlanta escolhendo o B.J. Robinson na 8, e eu prometi que eu ia ficar ok com isso, porque essa classe é mais fraca como um todo, a divisão é fraca, é um cara que pode ser pro bowler no primeiro ano, eu me comportei. Agora, Detroit, pegando um running back que é basicamente recebedor, que não teve produção nenhuma em goal line nos últimos anos em Alabama, que não tem força física para ser um running back de 3 descidas, na 12, um running back provavelmente estaria disponível no final da primeira rodada, quiçá até na segunda, aí é sacanagem. Aí eu confesso que eu fiz assim, ó. Aí eu falei um palavrão, aí eu olhei pro Nardino e falei, vai tocando aí com o pau. Aí eu levantei, respirei, eu falei, eu não vou pistolar, não vou causar, eu gosto muito do meu emprego, vamos lá. Aí eu refleti, falei, ok, é um bom jogador no jogo aéreo, papapá, mas na 12 é sacanagem. Até porque o time não é como se tivesse um buraco imenso na posição de running back. Ah, Kurtzman pode dar certo, mas a questão é o valor, gente. Olha a quantidade de jogador bom que estava disponível para carências do time. Aí eles foram lá na 18, que poderiam pegar o Gibbs na 18 também. Não é possível que ele não estaria disponível na 18. Ah, Kurtz, você nunca sabe, gente. Se vocês acharem um mock draft que tinha o Jahmyr Gibbs saindo antes da 18, sério, coloquem aqui, porque eu não tenho a menor ideia se teve algum. Eu acho que não. Aí eles foram lá e pegaram o Jack Campbell, de Iowa, que é esforçado. Acho que até se fosse o Drew Sanders de Arkansas, que é um cara bom na pressão quarterback, tal, mesmo sendo linebacker, acho que eu ficaria menos chocado com isso. Mas o Jack Campbell era um prospecto, sei lá, cara, o 45º, o 50º, não era o 18º, não era o 20º. Tinha muita escolha melhor para ter sido feita aqui, mas muita em termos de valor. Pode até ser que sejam jogadores que virem na NFL, mas em termos de valor, foi terrível. Foi terrível. Basicamente, o que o Detroit Lions fez é tipo você na educação física, aí você tem o melhor jogador de futsal para escolher e você escolheu o seu amigo, que assim, é brother. Tipo, pode ser que seu amigo faça um gol da hora? Pode, mas era melhor ter escolhido antes o melhor jogador da turma, né? Enfim. Quinto ponto que eu queria falar brevemente, o Seattle Seahawks aqui fez um draft bem interessante. O Darrell Henderson é um cara que não encaixa tanto no histórico de Seattle, porque ele não é tão alto. Ele tem 10 centímetros a menos do que o Richard Sherman, por exemplo. E você pega o tamanho do Tariq Woolen e compara com ele, é bem diferente. Mas é um jogador muito intenso que nesse aspecto encaixa com o Seattle Seahawks. E ele trabalha muito bem, mesmo sendo um cornerback, no jogo terrestre também. Isso é uma coisa que o time precisava. Agora, a segunda escolha eu gostei muito. Porque a gente tem aqui um Tyler Lockett, que não vai ficar mais novo, foi draftado em 2015. Um DK Metcalf para jogar por fora, verticalmente. E o Jackson Smith-Njigba para o slot, que é uma escolha muito boa para o Geno Smith. Motos. É uma escolha muito boa para ajudar o Geno Smith. Porque ano passado houve lesões que atrapalharam o Geno Smith. Ele estava muito bem na temporada, aí a ajuda dele ficou machucada tal, e caiu de produção. O Smith-Njigba para jogar no slot, ele não tem a maior velocidade final dessa classe, nem de perto. Mas a produção dele em jardas após recepção, a questão das rotas dele e tudo mais para trabalhar em espaço curto, ele pode ser um dos melhores amigos do Geno Smith nessa próxima temporada. Eu gostei muito desse draft de Seattle como um todo. Mais peças para ajudar. Aqui a gente teve duas declarações, duas validações de quarterbacks. Os Bears draftando o Darnell Wright, right tackle. Eu estou projetando ele como right tackle, até porque tem o Braxton Jones. E ele para o jogo terrestre vai ser uma boa pedida. É mais right tackle do que left tackle de Tennessee. E é um cara cru em alguns aspectos, mas tem a parte física. E o Broderick Jones também, de Georgia, saindo para Pittsburgh. É uma linha ofensiva que foi melhor na temporada passada do que no outro ano. Mas aí acho que ainda precisava de ajuda. Tá? Ele tem elementos crus no jogo dele, mas pensando na primeira rodada, é uma validação interessante
para os dois quarterbacks, para o Justin Fields em Chicago e para o nosso querido Kenny Pickett lá em Pittsburgh, tá? Eu preferia o Joey Porter Jr., preferia, tá? Acho que o secundário é um buraco maior que o offensive tackle lá em Pittsburgh, mas eu acho interessante essa questão de como o time segue o curso em relação aos quarterbacks como um todo, né? E em relação a Chicago, eu sou muito mais o Wright para Chicago do que o Skoronski, porque essa questão física do Darnell Wright de Tennessee e ele no lado direito, eu acho que era uma necessidade maior de Chicago. Eu não consigo, de coração, eu não consigo projetar o Peter Skoronski de Northwestern como um offensive tackle na NFL. Eu acho que os braços dele são muito curtos para proteger as pontas da NFL. Tecnicamente, ele é um artista. Assim, é lindo ver ele jogar. A inteligência dele, o trabalho de mãos, mas a questão do tamanho me pega. E por fim, vamos ter que falar sobre isso, né? Bijan Robinson sendo escolhido na 8. Ai, meu Deus. 2 running backs no top 15 é sacanagem, hein? Ai, cacete. Bom, sim, a Atlanta tem outros problemas para resolver, mas eu não acho a pior ideia do mundo. Essa classe não era tão forte. O Jeremy Fowler, repórter da ESPN americana, ele conversou com alguns times e muitos deles tinham 13, 14 jogadores com nota de primeira rodada. Teria em outros anos pelo menos 5 a mais. O Brandon Beane, general manager dos Bills, que aliás fizeram uma escolha bem interessante no Dalton Kincaid, que eu vou comentar sobre em breve, também falou que tinha poucos jogadores com nota de primeira rodada nesta classe. Então, em meio a isso, considerando que o Bijan Robinson é uma das poucas certezas desse draft, o Bijan Robinson é um cara que pode ser Pro Bowler no primeiro ano na Atlanta. E o Algier fez um bom trabalho, mas não foi grande coisa. Vale destacar também que o Arthur Smith, ele treinou o Derrick Henry. Então, ele tem esse tesão a mais pelo jogo terrestre. Eu super entendo essa escolha. Você vai ter o Kyle Pitts, você vai ter o Bijan Robinson e você vai ter o Drake London. São 3 bons skill players para ajudar aqui o Desmond Ridder para essa próxima temporada. Quem sabe até Atlanta poderia ganhar a divisão. Não, acho que não. Acho que também aí é demais. Agora, o problema, e eu vou ter que mencionar isso, torcedor dos Falcons, eu sei que você está empolgado com o Bijan Robinson, que é um grande jogador, é uma aposta segura, mas vocês lembram lá atrás, quando eu critiquei a escolha do Saquon Barkley, que eu usei a seguinte analogia? É como se você estivesse devendo aluguel e você comprou um iPhone novo. É melhor pagar o aluguel do que comprar um iPhone. Eu, sinceramente, acho que neste momento, running back é um luxo que a Atlanta não precisava ter. Sinceramente. Edge rusher era uma carência muito maior. Mas aí que tá, o Terry Wilson já tinha sido escolhido, o Will Anderson também. No caso ali, poderia ser o Nolan Smith a escolha. Mas a NFL, pelo jeito, não está valorizando muito ele. Então, em outros anos, eu daria chilique na transmissão. Como eu quase dei do Jahmyr Gibbs. E daria chilique agora também. Vocês sabem que eu sou meio chiliquento. Eu acho que eu sou meio chiliquento mesmo. Mas não vai ser o caso neste ano. A você, membro radical do Partido Níquel, esse partido fundado por nós, que tem dogmas muito fortes, não draft running back no topo da primeira rodada, por exemplo, não pague caro em running back, eu peço desculpas aqui, né? Porque pode ser que vocês queiram sair do nosso partido e fundar um partido mais radical. Fiquem conosco. É contexto. Eu acho que nesse contexto não é a pior escolha do mundo. É isso! Aviso da paróquia. Amanhã a gente volta com um vídeo para os membros, com os melhores jogadores disponíveis na segunda rodada. Vai ter vídeo sobre o Will Levis, vai ter vídeo sobre vários times, vai ter vencedores e perdedores em breve, vai ter com os membros participantes da Gerofato. Vai ser muito legal esse pós-draft. Você que assina esta paçoca, eu vou fazer um apelo aqui para você. Eu vou fazer um apelo que a ração do Tom está acabando. Você tem que financiar a ração desse gato. Continue assinando depois do draft, não cancele sua assinatura. Olha lá ele miando. É isso, Tom, faça um drama. Eu vou pegar mais ação pra você. Nossa, eu babei, eu acho. Fizemos todo o estrago que podíamos? Não fizemos não. Ainda não fizemos todo o estrago que podíamos. Amanhã tem mais, final de semana tem mais, tem muita coisa vindo pela frente, tem mais beisebol vindo pela frente, tem mais live de Madden. É o pior canal de futebol americano do YouTube? É, mas eu sei que vocês gostam. Vocês gostam. Até você que não gosta de mim, você que é meu hater, você tá assistindo. Você gosta. No fundo, você gosta. Você tem vergonha de falar, mas você gosta. Tô com sono, tô falando muita besteira. Quer dar o ar da graça? É isso. Tchau. Beijo, gente. Ai, que sono do cacete. Mas tem ligue também, tá? Tchau.